leitores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre como que foi a minha experiência ao ler o livro Alegre Canto da Perdiz, que é o livro do mês de agosto do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Então, vem comigo! Então, pessoal, como é que vocês estão? Então, hoje é o dia que a gente conversa sobre o nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Hoje a gente vai conversar sobre o livro que a gente leu no mês de agosto. Para não dar correria, a gente vai ler o livro durante o mês e vai conversar sobre a leitura do livro no primeiro sábado do mês seguinte. Então, nós lemos o livro Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane, no mês de agosto. Então, esse é o livro de agosto e hoje, o primeiro sábado do mês de setembro, a gente vai falar sobre ele, tá? Então, pessoal, ai, que dizer desse livro? Eu gostei muito da leitura. Esse mês, os dois livros que eu li foram muito bons. Gostei muito mesmo. A escrita da Paulina é muito lírica, muito poética, muito bonita, apesar dela tratar de temas bem difíceis, coisas aqui que acontecem no livro às vezes são difíceis de serem lidos, mas os temas, quando você para pra pensar, são muito pesados, mas ao mesmo tempo ela escreve de uma forma tão linda que eu fiquei encantada, de verdade, eu fiquei muito encantada com o livro. Foi, assim, um livro muito gostoso de ser lido, eu queria chegar no final, mas ao mesmo tempo eu não queria que o livro acabasse. Então, assim, foi muito bacana a experiência, foi disparado, assim, um dos melhores livros da África, do continente africano, pro desafio Volta ao Mundo que eu li, sabe? E foi uma surpresa muito boa, porque eu tava numa batida, assim, de livros do desafio Volta ao Mundo em 50 livros que eu não tava gostando, e esse eu adorei, gostei mesmo. Então, vou falar um pouquinho pra vocês sobre o livro. Primeiro, gente, eu tenho que falar sobre a própria descrição que a autora faz aqui, olha, no verso do livro. Ela se descreve assim, olha: dizem que sou romancista e que fui a primeira mulher moçambicana a escrever um romance, Balada de Amor ao Vento, em 1990. Mas eu afirmo, sou contadora de histórias e não romancista. Escrevo livros com muitas histórias, com E mesmo. Escrevo livros com muitas histórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos A Volta da Fogueira, minha primeira escola de arte. Paulina Chiziane. Então, ela se descreve como contadora de histórias e realmente, gente, a partir desse livro você consegue perceber que realmente ela conta histórias. O foco do livro é contar diferentes histórias. Mesmo os personagens sendo os mesmos às vezes, né? Porque aqui conta a história de uma família, por assim dizer, mas focado na história das mulheres. E foi muito bacana, mas assim, o foco dela, além de contar a história dessas mulheres, é contar um pouco da história, uma parte da história do Moçambique, né? Uma parte da história dessa família e algumas lendas, né? O livro mistura muito misticismo, bruxaria, coisas que, como ela descreve aqui, faziam parte da cultura ali das pessoas do local, né? Dos nativos ali do local. Ao invés de ir no médico, consultar o curandeiro, consultar a pessoa que faz ali as bruxarias, né? Bruxarias entre aspas, que faz as simpatias, que faz, né, que lança feitiço de amor. Tem as mandingas ali das mulheres, então assim, tem muito do misticismo e o livro começa de cara logo com um grande mistério, assim, e o começo do livro é muito bacana, porque parece que você tá vendo a história por trás de uma cortina, por trás de uma névoa. O livro começa com umas mulheres ali de uma cidadezinha revoltada, né, de uma aldeiazinha no alto das montanhas revoltadas, porque tem uma louca pelada no rio. E as mulheres veem essa mulher pelada, né? Elas logo começam a taxá-la de louca. E elas começam a falar: ah, louca do rio, a louca do rio, a louca do rio, ela tá pelada, ah, vai vestir. Aí elas cismam de querer apedrejar a mulher, mas aí ela pula no rio e se esconde. E a gente vai descobrindo conforme vai passando o livro que essa louca do rio, na verdade, é
uma das personagens principais, é a Maria das Dores, e ela se apresenta aqui no começo do livro e a apresentação dela é linda. E eu vou ler pra vocês, vocês vão ter uma noção de quão bonita é a escrita da autora. Olha, a Maria das Dores, porque as mulheres estão ali vendo aquela pessoa pleníssima, sentada pelada numa pedra no meio do rio, ela tá tipo assim, super plena, não se incomodando com nada. As mulheres estão ali tentando apedrejar e perguntando o tempo todo: quem é você? Quem é você? Quem é você? E ela, tipo, por que que eu tenho que contar quem sou eu? Tipo, por que que eu devo essa satisfação, né? Mas aí ela pensa pra ela mesma, ela nem dá aquela satisfação pras mulheres, mas ela fala assim: olha, eu tenho o destino do vento, eu tenho a vida presa nas teias de uma esperança desconhecida, a rosa dos ventos. Tenho o destino dos pássaros, voando, voando, até a queda final. Tenho o destino das águas, sempre correndo em todas as formas, umas vezes nascente, outras vezes rio, outras vezes suor e outras lágrimas. Dilúvio, gota de orvalho na garganta de um passarinho. Sou vapor aquecido pela vida, sou gelo e neve na câmara de um congelador. Mas sempre água, o movimento é a minha eternidade. Sou um animal ferido por todas as coisas, pelo cantar dos passarinhos, pelo vermelho dos antúrios, pela floração das violetas, ferida pelo sonho, pela ilusão, pela esperança e pela saudade. Quem eu sou? Uma estátua de barro no meio da chuva. Odeio as roupas que me limitam o voo. Odeio as paredes das casas que não me deixam escutar a música do vento. Eu sou a Maria das Dores, aquela que desafia a vida e a morte à busca do seu tesouro. Eu sou Maria das Dores e sei que o choro de uma mulher tem a força de uma nascente. Sei com quantos passos de mulher se percorre o perímetro do mundo, com quantas dores se faz uma vida, com quantos espinhos se faz uma ferida. Mas não tenho nome, nem sombra, nem existência. Sou uma borboleta incolor e disforme. Das palavras conheço as injúrias e dos gestos a agressão. Tenho o coração quebrado, o silêncio e a solidão me habitam. Eu sou a Maria das Dores, aquela que ninguém vê. Ai, gente, é lindo esse trecho, é lindo e triste ao mesmo tempo, né? E isso descreve já de cara o que esperar da história da Maria das Dores e da história da família mesmo, né? E a Maria das Dores, ela tá vagando ali por aquelas cidadezinhas, por aqueles vilarejos, em busca de algo, mas ela não tá muito lúcida. Até que um dia um médico resolve ajudar, ela vai num local que é tipo um antigo hospital, que foi renovado e virou um hospital mais novo, e ela se lembra. E aí o médico pergunta pra ela: então me conta a sua história, me conta de onde você veio, porque o médico tava querendo ajudar a Maria das Dores. E aí ela começa a história com Era Uma Vez, né? Era uma vez uma senhora chamada Serafina, que tinha uma filha chamada Delfina, e essa senhora Serafina, ela, nessa época, já tinha acabado a escravidão ali no Moçambique. Só que assim, o livro, ele não tem uma época definida. O livro vai e volta no presente, no passado e às vezes no futuro também, né? Tem umas horas ali que os personagens têm tipo umas, não visões, mas eles falam coisas que vão, com certeza, ou rogam coisas que vão acontecer no futuro, sabe? Então, assim, não tem uma data específica, não tem, tipo assim, aconteceu em 1900 e tanto, não, é tipo, era uma vez. Então, isso deixa muito aberto quando aconteceu, mas a gente sabe que não tinha mais escravidão ali, que provavelmente foi perto da época da independência de Moçambique. Porque fala-se muito ali da independência, fala também dos brancos que estão ali meio que colonizando as cidades e tomando conta, e da diferença racial. Então, a Serafina, ela acaba entregando a virgindade da filha Delfina quando ela tinha 12 anos pro patrão, em troca, assim, de comida, em troca de, sabe, um lugar mais ou menos decente para viver. E era nessas condições que elas viviam. E a Delfina era uma menina muito linda. E ela cresce para ser a mulher mais bonita ali daquele lugar onde elas viviam. Então a Delfina, ela cresce já com aquela mágoa
do que a mãe fez. E ela aproveita, e a mãe sempre ensina pra ela que, tipo assim, você não vai crescer. A Serafina e a Delfina eram negras e a mãe sempre ensina: Delfina, você é linda, você é formosa, você não vai crescer pra ser escrava. Escrava, no sentido aqui do livro, não é escrava da época da escravatura, mas escrava dos brancos no sentido de trabalhar por ganhar, tipo, nada ou quase nada, sabe? Salário de miséria, ser maltratada, ser subjugada. Então ela sempre falava, ela tinha aquela certa ambição pra filha Delfina. E a Delfina cresceu daquele jeito. Ela aprendeu que pra ela ter alguma coisa na vida, ela tinha que seduzir os homens, e seduzir os homens brancos. Então a Delfina tinha essa ambição de ter filhos mulatos. E a Serafina sempre disse pra ela que, tipo assim, você vai casar com o branco, porque ela era a pessoa mais bonita, ela era a mulher mais bonita ali daquele lugar. Mas, um belo dia, Delfina dá de cara com José dos Montes, um negro que não tinha calçado, não tinha roupa, trabalhava nas plantações, e ela meio que dá em cima dele ali, né? Ela trabalhava nessa época no porto como prostituta, e aí ela dá em cima ali do José dos Montes, e ele no começo não queria, porque ele sabia que a Delfina era a prostituta. Ele, não, tipo, não quero nada, mas só que toda a descrição é muito poética e muito bacana, sabe? O jeito que a Paulina escreve é muito lindo, mas eu tô contando pra vocês, assim, de forma direta, né? Porque eu não tenho esse dom das palavras igual a Paulina tem, mas, assim, a história é muito interessante porque ela é tudo muito poética. E aí a Delfina meio que se joga em cima dele e meio que faz ali não um feitiço, mas sabe, ela enlaça ali o José dos Montes e eles têm relação ali no meio da floresta, e ele se apaixona perdidamente, fica enlouquecido por causa da Delfina, mas ele sabe que ela é a mulher do porto, ele sabe que ele é uma das mulheres do porto, que ela é prostituta e que ela fica com os marinheiros. E aí ele vai no Moio, que é um dos feiticeiros ali do bairro ali, da cidade, vilarejo. Nada fica muito certo ali nessa hora do livro. Assim, no sentido de que é um vilarejo, é uma cidade. Ele vai ali no Moio, que é o bruxo ali da cidade, e pede pra ele lançar um feitiço pra Delfina se apaixonar por ele tanto quanto ele a ama. E aí o Moio vai e avisa pra ele, tipo, olha, a Delfina é a mulher do porto, tipo, você tem certeza e tal. Ele tá muito apaixonado, ele tá cego de amores. O Moio não ajuda ele especificamente, mas ele dá um conselho, tipo, olha, ela vai ser a tua perdição. Então, cuidado. E aí, com esse aviso, ele volta e ele e a Delfina acabam decidindo se casar depois de um tempo. E aí vai a Delfina contar pra mãe Serafina que ela vai casar com José dos Montes, que era um negro sem ter onde cair morto ali, né? Ele trabalhava na plantação pra ganhar, tipo, miséria. E na hora que ela chega lá, o que a Serafina faz, que a mãe dela faz? Destrata o José dos Montes muito mesmo. Tipo, trata ele pior que cachorro, sabe? E briga com a filha porque, na verdade, ela almejava que a filha fosse subir de posição, né? Que a filha fosse ficar como branco. E tudo isso parece muito estranho falando de 2021, mas a gente tá falando de uma história mágica e de uma história que, na verdade, o que eu entendi, né, que a autora quis botar ali é a realidade da época no Moçambique, né? Tipo, da época do término da colonização e do começo dessa independência. Eles não eram mais escravos, mas os brancos ainda estavam ali subjugando, e como que isso impactava a percepção de self, né, de você mesmo, que os negros tinham. Infelizmente, naquela época, por terem sido subjugados há muito tempo, eles tinham essa percepção de que para serem melhores, eles tinham que ter filhos mulatos, eles tinham que casar com branco. Pelo menos essa era a ideia das personagens principais do livro, de melhorar de vida, entre aspas, gente. Não são as minhas palavras, mas as palavras das personagens naquela época, tá? Embranquecendo o futuro da família ali, entendeu? Isso
isso faz você pensar, porque assim, esse livro, a Paulina Chiziane, ela é uma mulher negra do Moçambique, então ela sabe muito da história do Moçambique, ela escreve livros sobre a realidade do Moçambique, tanto no passado quanto hoje em dia, os livros dela sempre são voltados para essa temática, então assim, eu achei interessante ler o livro da ótica de uma mulher negra analisando a reação dos negros naquela época. Porque quando você lê, por exemplo, um livro de uma pessoa, de um autor branco falando sobre, né, mesmo quando ele é um aliado à causa negra, meio que é muito assim, falando do ponto de vista dos brancos, meio que ilusório. Nesse caso, não, a Paulina, ela pega mesmo o ponto de vista dos negros, os pontos de vista... não sei se positivo seria o certo, mas assim, você tem os dois lados da balança, entendeu? O ódio que elas tinham do jeito que elas eram tratadas ali pelos brancos, né? Serem subjugadas e tudo mais. Mas também esse pensamento de que tá, beleza, a gente é subjugada pelos brancos, então a gente vai meio que se unir para poder melhorar de vida, entende? Então, assim, é meio que um choque falar sobre isso. Pra mim foi um choque ler essas. Assim, com a mentalidade de uma pessoa de 2021 que, tipo assim. Sabe, condena o racismo e tudo mais. É um choque meio que ler sobre essas duas personagens negras pensando tão pouco sobre elas mesmas, sabe? Tipo, a vontade que dava era tipo assim, não, você não precisa fazer isso, você é importante, você é boa do jeito que você é. Tipo assim, a vontade que dava era de falar isso pras personagens, tipo, vocês não precisam disso, enfim. Mas era uma outra realidade, e o livro também não fala de fatos específicos, igual eu falei, é tudo muito assim, mágico. É como se a gente estivesse mesmo escutando uma história de Era Uma Vez. Então... não é muito. Não é uma história baseada em relatos reais, é tudo muito mágico para abordar um assunto difícil, sabe? E abordar um assunto delicado, que é como uma pessoa que passou por tudo que passou se sentia sobre ela mesma e o que ela ia fazer para melhorar de vida, tipo, chegar a vários extremos, sabe? Então ali, voltando à história, quando a Serafina tratou mal o José dos Montes, o que a Delfina fez? Ficou com raiva da mãe e fez o que todas as filhas adolescentes fazem quando os pais proíbem alguma coisa. Foi lá e casou com o José dos Montes, né? E o pai da Delfina avisou pra Serafina, tipo, Serafina, você tá proibindo ela de fazer alguma coisa, você acabou de unir os dois. Só que os dois se uniram por um motivo muito estranho, que é um motivo que eu fiquei assim, tipo, hein? Eles resolveram se casar porque eles eram muito apaixonados e eles sabiam que o casamento ia acabar com a paixão. Então, na conversa dos dois, quando o José dos Montes e a Delfina resolvem se casar, eles resolvem se casar porque eles se amam demais. Eles queriam se casar para poder acabar com aquele amor, entende? E aí a história começa a se desenrolar mesmo depois desse casamento. A Delfina, ela para por um tempo de ser a mulher do porto, né? E como a história diz, as palavras do livro, não minhas palavras, ela vira uma mulher santa e casta e direita, né? Tipo, palavras daquela época do livro. E ela começa a viver ali com José dos Montes, mas chega um ponto que ela percebe que a ambição que ela tinha e a ambição que ela aprendeu da mãe não estavam sendo supridas ali. Ela não tinha tudo que ela tinha sonhado, sabe? Ele ganhava muito pouco, ele trabalhava ainda na lavoura, então ela convenceu o José dos Montes. E aí que surgiu um dos... não sei se é furo da história ou se como era uma história muito mágica, assim, a autora fez isso de propósito, mas pra mim ficou parecendo um furo. A Delfina convence o José dos Montes a virar um assimilado. Pelo que eu entendi da palavra assimilado aqui no livro, é um negro que resolve se aliar à causa branca. E daí, não se aliar à causa branca no sentido de que não era como se os brancos estivessem ali lutando por uma causa, mas ele resolve meio que aceitar ali a situação dos brancos. Aí tinha uma parte tipo de mudar os seus documentos. Ele aprendeu a língua dos brancos e ele foi assimilado. E o que isso trazia? Isso trazia uma posição melhor para ele, porque daí, como assimilado, ele ia ganhar um emprego para trabalhar num lugar melhor, porque daí agora ele era meio que aliado aos brancos, né, ali.
E aí ele ia subir de cargo e iam indicar um emprego pra ele. Só que ele era uma pessoa muito forte, ele era um negro forte, trabalhador, e daí ele virou um cipaio, que pelo que eu entendi, ele virou meio que um capitão do mato, sabe? Da época da escravidão. O cara que quando tinha um empregado que queria fugir, ou um empregado não, né? Um negro semi-escravo, porque na história não fica muito definido, mas nessa época já não tinha escravidão, mas era a mesma coisa como se tivesse, porque eles ganhavam, sei lá, uma moeda em troca de, tipo, um mês trabalhando na lavoura. Então, assim, os negros ainda se consideravam escravos, mesmo que eles não fossem, eles se chamavam, igual a própria Delfina chamava o José dos Montes de condenado, de escravo, mesmo o José dos Montes contando numa parte que ele não conheceu a escravidão, né? O avô dele e o avô dele que conheceu a escravidão. Quando o pai dele e ele nasceram, eles já não eram mais escravos, mas eles se consideravam escravos por causa da situação precária no qual eles eram, né, que eles tinham que viver ali. Daí ele vira esse pai que é o cara que vai ali torturar, açoitar, correr atrás dos fugitivos. Então, assim, ele vira o capataz ali do patrão branco e aí ele começa a ter que matar as pessoas e tudo mais. Só que assim, foi a Delfina que convenceu ele a ser esse pai, né? A ser assimilado e ter um outro emprego. Só que no desenrolar do livro, ele vai se culpando e todo mundo vai se culpando e a Delfina desculpa ele de ter virado assimilado e assassino. Aí eu fiquei assim, tipo, cara, ela tá colocando a culpa nele de uma coisa que ela que convenceu ele de fazer e tal. Mas enfim, e aí o casamento começa a desmoronar e a Delfina volta a ter os amantes, né? Até o dia que o José dos Montes chega em casa e a Delfina acabou de ter uma filha e a filha não era negra, a filha era mulata, quase branca, bem clara, ela era bem clara. E aí ele fica revoltado e ele pensa em matar ela e a criança, mas ele resiste porque ele gosta muito dela e ele vai embora e some. E aí o pai da criança, que é o Soares, que era um português ali da região, que tinha várias terras, assume ali e fica com a Delfina e dá de tudo do bom e do melhor. Só que assim, ele fica com a Delfina porque ela vai até, né, o mago ali da cidade e lança um feitiço nele, né? E aí ele fica com ela, larga a família, a mulher dele volta pra Portugal, ele fica com a Delfina e dá tudo de bom do melhor pra ela e pras crianças. Só que ele fica por causa do feitiço, ele não fica porque ele simplesmente amava, né? Ela era a mulher bonita ali da cidade e pra ele, como branco, era meio que um motivo de se gabar de estar ali com aquela mulher bonita, né? Mas se não houvesse o feitiço, né, provavelmente ele não iria assumir a família negra, né, por causa do preconceito da época. E aí ele fica por 7 anos até que o feitiço acaba, porque o Simba, que foi o mago ali da cidade que lançou esse feitiço, não recebe o pagamento da Delfina. E aí o Soares vai embora, só que ele deixa toda a herança que ele iria largar para trás ali no Moçambique para os 3 filhos, né? Porque ele considerava os 2 filhos mais velhos, que eram os 2 filhos do José dos Montes, os 2 filhos negros da Delfina, ele considerava como filho, ele tratava eles muito bem. Então ele divide a herança igualmente pelos 3 filhos, a filha biológica e os 2 filhos que ele cuidou, que ele ajudou a criar. Então, tanto a Maria das Dores, que era a primeira filha da Delfina, aí que entra a história da Maria das Dores. A Maria das Dores era a primeira filha da Delfina e ela era negra. E aí ela acaba ficando, né, com a parte da herança, os outros filhos também ficam e a Jacinta, que é a filha mais nova, que é a mulata, a filha do branco, também fica. Então, assim, os filhos ficam bem de situação, mas a Delfina fica com quase nada. E aí ela começa a querer continuar vivendo a vida que ela tinha com o Soares e não tem como. E o Simba, que é o mago ali da região, tá cobrando ela, porque ela prometeu que se ele lançasse o feitiço no Soares e o Soares ficasse, ela ia dar uma casa boa pra ele. Ela dá a casa boa, mas não dá os móveis. E ele fica com raiva e resolve que queria cobrar ela de qualquer jeito. E aí, o que ele
que eles acertam? E aí é que vem a história, porque o livro ele é muito bem escrito e as coisas são cíclicas. Muitas das coisas que acontecem com uma personagem vai acontecer com a filha. E aí que a Delfina resolve fazer com a Maria das Dores o mesmo que a mãe dela fez com ela, que foi entregar a virgindade da Maria das Dores pro Simba. E aí, assim, é uma parte muito triste. A Maria das Dores já era a filha renegada ali dentro de casa, porque a mãe só tratava bem a Jacinta, que era a filha mulata. Ela já tinha uma vida muito sofrida e ela é entregue pra esse cara que abusa dela, estupra ela. E aí, o combinado da Delfina com o Simba era que ele ia ter direito à virgindade dela e que ela ia levar a Maria das Dores embora. Quando o pagamento da dívida da Delfina acontece, ele fala que não vai entregar mais a menina, que a menina vai ficar na casa dele pra sempre. Mas o plano dele era, e isso a Maria das Dores tinha 13 anos quando isso aconteceu. O plano dele era ficar com ela preso ali, usar ela, e quando ela fizesse 18 anos ele ia casar para poder pegar a herança dela. E foi dito e feito, é isso que ele fez. E a Maria das Dores acaba tendo 3 filhos com esse Simba, que foi o cara que abusou dela. Só que aí o que acontece? Quando ela faz 18 anos e eles casam, ela começa a notar que ele vai descartar ela. Que ele só tava com ela, né, tipo assim, fazendo ela de prisioneira por causa da herança. E aí ela começa a sentir que ou ela foge dali ou ele vai matar ela e os filhos. Então um dia ela foge mesmo, ela pega os filhos e foge. E nisso que ela foge, ela ficou presa lá dos 13 aos 18 anos. E para manter ela presa, ele tinha outras mulheres. Elas drogavam a Maria das Dores, elas, sabe, deixavam ela passar fome, ele batia muito nela. Então ela já tava meio que ali naquele momento de perder ou não perder a lucidez. E nisso que ela foge, consegue entrar num carro e vai para muito longe. Aí ela vai pros montes. E quando ela chega nos montes, ela fica perdida numa floresta e desmaia. E nisso que ela desmaia, uns soldados acham ela e as crianças, bebês, assim, e levam para um hospital no qual uma freira acaba notando que naquele momento que ela acorda ali no hospital, ela perde completamente a lucidez. É naquele momento ali no hospital que ela acorda e a freira tá ali, que a Maria das Dores deixa de ser a Maria das Dores e vira a louca do Rio. Ela vira louca do Rio e aí a freira viu que ela não tinha mais condições de cuidar dos filhos, a freira adota os filhos da Maria das Dores. E a Maria das Dores sai como a louca do Rio pela vida e fica andando perdida pelo mundo, sempre fugindo de alguma coisa que ela não sabe o que é e ao mesmo tempo procurando alguma coisa que ela não sabe o que é. E aí depois, no final do livro, a gente descobre, ela tá sempre fugindo do Simba e sempre procurando os filhos. E aí, assim, a história, gente, é escrita de um jeito muito bonito, mas vocês podem perceber que é muito pesado. Mas, assim, é um livro que eu não queria largar de jeito nenhum. E aí a história vai se caminhando para um final, porque aí essa história que eu contei é meio que a história que a Maria das Dores conta pro médico. E aí o médico começa a juntar os pontos, e aí tem um desfecho na história. Eu achei muito bacana o desfecho, mas assim, com alguns furos também, sabe? O Simba, ele meio que é, tipo assim, perdoado de tudo que aconteceu e a culpa cai toda na Delfina. E, tipo assim, eu entendo que a Delfina, como mãe, ela teve muita culpa de levar a Maria das Dores ali, entregar pra aquele cara a virgindade dela. Mas o Simba sai completamente livre de culpa da história, sabe? Tipo, como assim? E aí tem o desfecho do José dos Montes, dos filhos, tem o desfecho da Jacinta, que é a filha mulata. Então, assim, a história é bem fechadinha, muito bem escrita. Assim, bem escrita no sentido de que, cara, as descrições da Paulina são maravilhosas, maravilhosas. É como se você estivesse lendo um grande poema, um poema de 330 e tantas páginas, sabe? É muito bonito, muito bonito. Mas, assim, tem essas duas coisinhas que eu não gostei. A Delfina culpando o José dos Montes por uma coisa que ela convenceu ele de fazer, e o Simba saindo ileso de tudo que ele fez com a Maria das Dores e culpando só a Delfina, sabe? Então pode ser também que tenha sido uma coisa cíclica, tipo assim, a Delfina culpou o José dos Montes por uma coisa que não foi uma decisão dele, e aí o Simba culpa ela de uma coisa que ele teve parte também, sabe? É a história
de como tudo se fecha, os ciclos se completam. Eu achei isso, pode ser uma coisa que, se você olhar por esse lado dos ciclos se completam, isso é interessante, ou pode ter sido só um furo do livro, mas assim, recomendo demais, demais esse livro. Quem já leu comigo, né? Espero que vocês tenham gostado também. Esse foi o livro do mês de agosto, né, do desafio, e vocês sabem, não sou eu que escolho os livros do desafio, né? Eu tiro aqui dessa cartelinha com os livros do Volta ao Mundo em 50 livros. E o livro de setembro do nosso desafio é esse aqui, olha. Tudo de Bom Vai Acontecer, autor C.F. Ata, tá? É um romance e é um romance da Nigéria. Que olha, vou ler um pouquinho pra vocês. Enitan Tayo e Sherry Bakari tornam-se amigas em meio à guerra civil nigeriana. As duas meninas de 11 anos crescem enfrentando o terror da repressão política e a ferida da misoginia, além da reprovação da mãe de Enitan, uma fervorosa religiosa, a amizade das jovens. Ao longo dos anos, as vidas das amigas se afastam e se cruzam novamente, apenas para descobrirem que a busca pela felicidade é uma batalha constante em um país escravizado por seu passado. Então a gente vai ler esse livro aqui durante todo o mês de setembro, e no primeiro sábado de outubro a gente vai conversar sobre esse livro. Combinado? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal. Vou deixar também aqui embaixo o meu Instagram, tá? E eu convido vocês a lerem comigo o livro do próximo mês. E se você ainda não leu O Alegre Canto da Perdiz, forte indicação, vocês vão gostar. Eu marquei horrores porque tem várias passagens lindas, apesar de tristes. E a gente vai continuar conversando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!